de instalações do sistema elétrico de potência, né? Hoje vamos dar continuidade na aula de ontem. Nós vimos questões sobre aterramento, o barramento, os efeitos, né, que tem um barramento, a resistência tem no barramento, né, no transporte aí das ondas guiadas, né? No caso, a onda guiada pode ser tanto a potência elétrica, né, quanto um sinal aí. Então, ele se enquadra nisso. A gente retornando aqui, né, a nossa apresentação. Vamos lá, deixa eu só achar ela aqui. A gente não se perder aqui. Mas não, não, isso é coisa só para fazer de cálculo, não. Beleza. Pensando Achei. Vamos lá. uma das primeiras observações que você tem que pensar. Você tem observação de fazendas, será que estão viradas? Então, assim, né, nós vimos aí que o comprimento, né, ele é diretamente proporcional à queda de tensão, né? Por isso que nós temos que acrescentar transformadores, né, não só na transmissão, né, na parte de transmissão, na parte de geração, de distribuição. Mostrei alguns modelos aí para você. Por exemplo, aqui eu vou mostrar tem um projeto aqui eu acho melhor eu colocar a tela inteira, e aí vai ficar melhor para a gente visualizar. Guardei uma série aqui de projetos. Bom, vou deixar a tela inteira aqui, que aí fica mais fácil. Vamos lá, projetos. Então, esse, gente, é um projeto aí de uma usina hidrelétrica, né? De uma pequena central hidrelétrica aí. A gente tem a topografia do terreno, né? A casa aqui de máquinas aqui, ó. Nós temos aqui o vertedouro, lembra, tem a parte do montante e a parte aqui do jusante aqui, ó. Daqui, ó, aqui fica a unidade de transformação, né? Os transformadores, né? A gente tem um zoom melhor aqui, ó. Um transformador de potência, né? Lembra que eu falei que o transformador de potência ele tem uma estação de tratamento de óleo, né? Assim, tem duas arquiteturas, igual o colega aí de vocês perguntou ontem, né? Temos a arquitetura que é resfriada a seco, a arquitetura que é resfriada a óleo. Daí, né, para o efeito, né, para diminuir esse efeito, nós temos que pôr transformador. Se a gente for pensar aqui em aumentar a bitola, né, eu teria que aumentar a bitola. Se a gente for olhar aqui só para resistência e a bitola do cabo, né, eles estão multiplicando. Aí quando eu tenho um valor constante, que é o que representa o cabo, na maioria aqui, ele é alumínio com alma de aço ou só de alumínio, né? Então esse ρ aqui, matematicamente, né, ele representa aqui, só na parte da resistência em relação à bitola, eles são inversamente proporcionais. Então, eu teria que ter uma bitola muito grande para eu ter uma resistência pequena e aí promover a máxima transferência de potência. Só que fica inviável. Em muitas arquiteturas aí de distribuição, de transmissão, por exemplo, nós temos já indo um pouco aqui na frente, né? Nós temos aqui os cabos. Isso aqui é um circuito duplo. Temos aqui a fase A, fase B, fase C. Aí, como é o circuito duplo, né? Nós temos A, B e C aqui. No caso dessa arquitetura aqui, igual eu falo o exemplo do desenho aqui, é um cabo, né? Ah, pois não. Pois não, pode perguntar. Ah, não, beleza. Mas, assim que puder perguntar, você estamos aberto aqui a discussão. Então, aí tem a arquitetura que eu tenho 2 cabos por fase.
Aí lembra, né? Lembra lá de segurança e eletricidade, né? Você tem um raio de risco, daí essa quantidade de isolador de disco ou de suspensão, geralmente linha de transmissão é um disco mais robusto, ele é maior do que o da rede de distribuição, né? E aí também você tem uma cadeia aqui, ó, igual nesse caso aqui, para esse tipo de rede aqui, ó, de transmissão de 138, né, nós temos, ó, com 9 a 10 discos, né? Então eu poderia ter por fase aqui, ó, eu poderia ter dois cabos, né, dois na A, dois na B, dois na C, ou então eu poderia ter a opção de quatro cabos, né? Porque se for pensar, né, os dois, né, representariam como a capacidade de carga de um condutor, né? E esses quatro aqui representaria a capacidade, né, de condução e de corrente de quatro condutores, né? Por isso que o pessoal que faz manutenção aí, por exemplo, eles, né, quando o helicóptero, eu não lembro se eu mostrei aqui para vocês, né? Quando aí o pessoal vende helicóptero aqui, né? Deixa o eletricista aqui, aí como são quatro cabos, né? Mas aí é lógico, ele vai deixar na fase específica, né? Que você, em uma mesma fase, mesmo que vários cabos, você não tem diferença de potencial, né? Relembrando, né, que a gente, relembrando lá de eletricidade, da senoide, né? A fase A, sei lá, ela estaria aqui, né? A fase B, aí lembrando, né, a gente tem o defaseamento aí de 120 graus, né? Aí a fase B estaria aqui, né, no 120. E a fase C, 120 graus depois, né? Então, cada uma dessas aqui, embora elas saiam de uma mesma máquina, enquanto, por exemplo, a tensão de pico ela está na máxima, né, na máxima geração, a da B, por exemplo, ela vai estar, se a gente for ver na mesma fase aqui, ela vai estar num ponto diferente, que por sua vez a C também. Aí por isso que eu tenho DDPs, né? Quando eu conecto em cabos de fase diferente, há formação de DDP, consequentemente, se há formação de DDP, há fluxo ordenado de elétrons, ou seja, há corrente elétrica e há eletrocução. Agora, quando eu estou num cabo, né, que com a arquitetura de 2 ou de 4 aqui, essas fases, né, é uma fase apenas, ou seja, é como se eu tivesse essas três fases todas alinhadas numa mesma senoide, né? Inclusive, esse é um dos métodos. Tem um algoritmo chamado, como se diz, meu alemão não tá bom, né? O Pushlovski, é um algoritmo aí que ele ajuda no paralelismo de redes. O que que é isso? É eu acoplar, né? Por exemplo, eu tenho um gerador lá de 24 pulsos, por exemplo. Daí, se o operador nacional do sistema quiser aumentar as fases, por exemplo, é, assim como no gerador, assim como no motor elétrico, uma fase ela vai estar representada por polos opostos aqui, né, às vezes, dependendo da arquitetura, no estator, né, da máquina elétrica, né, aí no caso a gente está falando em modo gerador, né, que recebe energia mecânica e gera energia elétrica. Aí daí o operador do sistema, se ele quiser, ele, por exemplo, eu tenho, sei lá, igual aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, Itaipu, ó, olha, no total de 14 gigawatts aí, ó, para 20 unidades, cada uma, né, de 700. Às vezes, por algum motivo, e se ele, é óbvio, né, se a máquina, ela tiver a quantidade de enrolamentos, né, o que que ele faz? Ele faz um acoplamento aqui em série. Aí o que seria um polo vira dois. O polo mais próximo dele aqui, né? Aí o normal, né? É o campo eletromagnético, atravessar aqui o rotor aqui, né? E aí fazer a geração de energia. Aí no caso, eu preciso, né, de mais capacidade, mais potência aí de geração. Então, eles vão acoplar esses dois polos em série
E daí eles vão virar um polo apenas. A diferença é que eles vão ter mais encordoamento e, consequentemente, eles vão ter uma capacidade aí de potência de geração maior, né? Então, essas máquinas são altamente, né, manipuláveis. As primeiras eram eletromecânicas, hoje em dia, né, não tem só a parte eletromecânica, mas também tem a que ajuda a fazer os acoplamentos, né? Mas tem a parte aí de, né, de inteligência, a parte dos sensores aí, né, os sistemas aí de computação. Por exemplo, numa subestação, nós temos um computador que ele, né, ele opera, é lógico, né, o operador nacional do sistema, ele fica na sala, né, semelhante a esse daqui, ó. É um vídeo aqui que eu vou soltar para vocês, é só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Daqui a pouco eu solto ele aqui, ó. Ó, isso aqui seria o análogo aí, né, da sala do operador nacional do sistema. Então, ele tem vários monitores aqui, aí tem o pessoal, ele trabalha lá, né, no regime de plantão. Então, o plantonista aqui, né? Por exemplo, existe um monitor aqui que ele verifica a frequência da rede, né? A frequência da rede do nosso lado aí brasileiro tem que ser 60 Hz. E daí o operador, antigamente, aqui em Goiás, por exemplo, essa tela aqui era, como se diz, era analógica, né? Ela mostrava um projeto, tipo esse daqui, ó, um diagrama desse daqui, ó, colado na parede. Aí, obviamente, né, o sistema era analógico, aqui no lugar onde eu tenho aqui as unidades de transformação, né, os transformadores de potência aqui, né, que inicia o circuito, aí eu tinha uma lâmpada aqui, né, e daí dava toda essa visão para o operador, para ele poder fazer teleoperações, né, por exemplo, ele tem acesso dentro, né, do que ele atinge ali, né, dentro das centrais hidrelétricas ou das, né, eólicas que ele monitora aqui, né, existe o nacional do sistema, existe o setorial, né, de cada região. Então, por exemplo, eu quero fazer uma manobra em um circuito, uma telemanobra, existe um programa que ele é semelhante, a tela fica parecida com a do AutoCAD, né? Só que ele tem a diretiva de operar esse sistema, né? Já daqui remoto. Aí é óbvio, né? E existe também, né, câmeras nos locais, e ele faz essa comunicação, né, com a equipe, porque assim, eu posso fazer a operação automática, porém, né, a maioria aí de manobras, dependendo se a manobra ela for, se a falha dessa manobra ela for impactar, né, ou seja, impactar no sentido de, né, de ter uma queda de energia e aí essa região for uma região muito grande, uma região crítica, então eu vou fazer a operação remota, porém eu já vou ter uma equipe. Caso alguma coisa der errado, né, até mesmo para monitorar, às vezes é necessário, né, fazer a visualização, tem câmeras, né, mas fazer a visualização, sei lá, dar uma abertura aí de chave magnética, por exemplo. Ó, deixa eu ver se ela está aqui. Não, 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 não tá aqui não. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, pessoal, assim, em resumo, né? Aumentar a bitola, né? No máximo que eu posso fazer é dividir, né? Essa capacidade aí de corrente, né? Em vários cabos, né? Mas pelo menos as arquiteturas que eu conheço é apenas um, dois ou quatro. Só que não é o suficiente, né? Porque ela é inversamente proporcional e a relação da distância, né, o comprimento aí é de quilômetros aí, né? Sei lá, tem uma linha aí, de corrente contínua, por exemplo, que tem mais de 2.000 quilômetros. Pensa. Né? Então, para eu proporcionalmente aumentar a bitola, né, essa bitola seria tão grande que esse cabo
não teria torre, né, para suportar ele, né? Por isso que a gente tem que usar outras estratégias, né? Apesar de minimizar com aumentando a quantidade de cabos, eu posso, né, colocando em vários pontos aqui estratégicos, unidade de transformação, ou seja, transformadores, para ir elevando essa tensão para quando chegar aqui no consumidor final, essa tensão, né, tem um valor ótimo, né, um valor, por exemplo, um transformador que está aqui na rua para um consumidor aqui, geralmente é de 5%. Acredito que até eu mostrei essa tabela para vocês lá em projetos elétricos industriais. Se eu não me falha a memória, eu já mostrei para vocês. Então, assim, ó, relembrando aqui, ó, você tem o ponto de entrega aqui, ou seja, ou vem lá do poste, né? Ou vou pegar o projeto aqui que a gente visualizando os dois ao mesmo tempo, né? Fica mais fácil. A gente, né, tem um ponto de entrega aqui, né, seja pelo ramal aéreo, ó, no caso esse consumidor aqui, ó, como ele é um consumidor categoria, vamos ver aqui, ó, categoria T3, ó, T3, ó, uma carga, né, se eu não me falha a memória, é até de 46 aqui, acho que eu até deixei aqui aberto. Cadê isso? 04, tá aqui, ó. Vamos lá em cima, lá. Vamos lá na tabela 1 aqui. E, ó. Aí isso eu tô falando no caso específico aqui, né, Goiás. Então, ó, o T3 aqui, ó, categoria T, ó, disjuntor trifásico de 70, né? Se for aéreo, né, no caso essa é a aérea aqui, ó, de 25 milímetros quadrados, né? Cordoária de terra de 16, né? Então, esse categoria T3, ele não precisa de projeto aprovado na concessionária, ou seja, a única coisa que eu fiz aqui, eu fiz o projeto. Ah, professor, mas como no caso aí da Equatorial e não há necessidade de aprovação, por que que você fez o projeto? Simplesmente porque o cliente pediu. Não, beleza, professor, mas eu não estou fazendo essa pergunta idiota, eu estou perguntando por que, né, que você fez o projeto. E novamente eu vou responder, porque o cliente pediu, ele tem consciência de que mesmo ele não precisando ter a obrigatoriedade, se fosse por mim, é lógico que, né, até medidores aí que a gente vê em feiras livres aí, o pessoal, eles pedem, né, medidor monofásico, às vezes, né, tem uns que pedem bifásico, se a energização aí da região for em 110, por exemplo, né, você simplesmente pede para a concessionária local, né, uma visita lá local, você declara, né, que é uma feira, por exemplo, né, e daí a concessionária, ela agenda para ir lá no local, né, aí no caso das feiras, eles vão no dia de realização, porque a banquinha é montada ali na rua, né, então eles colocam no poste ali mais próximo, onde fica a banquinha, tem toda uma questão também, pelo menos aqui em Goiânia, aqui, né, da prefeitura também, autorização da prefeitura para você poder desempenhar essa função aí, né, na feira livre. Aí você pede, como você tem esse espaço, essa banca, você pede um medidor, né, geralmente monofásico, dependendo aí da banca. Aí, se for uma banca só de fruta, por exemplo, né, o pessoal não precisa. Vai ter algumas bancas aí que o pessoal vende peixe, né, por exemplo, você precisa esfriar. Daí eles utilizam energia, né? Tem aquelas bancas aí eh, de tempero, né? Por exemplo, né? Você vai moer o tempero na hora, você usa um motor aí pequeno. Então, esse tipo de cliente, né? Como a carga dele é pequena, provavelmente, eu já vi aqui em Goiânia, né? Eles são basicamente, eles colocam o M1, colocam o M2, né? Ou seja, está fora do range aí da carga em que a obrigatoriedade é aprovada.
Então, esse cliente, ainda mais que é um posto de combustível, né, ele pediu para eu fazer o projeto, e a entrega foi mais rápida, por quê? Porque eu só precisei dimensionar, né, entregar o projeto para ele, e ele e o executor lá da obra, né, fazer a execução da medição, por exemplo, fazer a execução aqui dos circuitos, né, da montagem, e aí, após terminado o trabalho, ele só, né, ligou. Toda concessionária tem um número, um 0800 que você liga, né, para você pedir essa ligação, né? E daí, aí no caso desse daqui, né, foi por ramal aéreo, né? Pode ser ramal aéreo, ramal subterrâneo. Vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. Então, né, aqui, resumindo, né, pessoal, então a gente tem, né, dentro aqui do sistema elétrico de potência, né, nós temos a parte de transmissão aqui, a parte de projeto é basicamente você, né, ver as distâncias entre um cabeamento e outro, a distância entre por exemplo, aqui a torre, né, a distância aqui, né, o braço da torre com a própria torre aqui, eles observam, né, dependendo aqui, ó, você tem aqui a tensão aqui da rede, né? E obviamente o projetista ele pensa na tensão, né, monofásica. Embora por padrão aqui, né, esses níveis de tensão aqui é para tensão bifásica, viu? É tensão de linha, é tensão entre uma fase A e B, ou uma B e C, ou uma C e A, né, e vice-versa. Então, o projetista ele tem que ficar ligado nisso. E deixa eu abrir aqui a NR10 aqui para a gente fazer um recordar a viver aqui. Para a gente poder, né, linkar os assuntos. Só um minutinho, pessoal. NR10. Um minutinho aqui. Sumiu aqui da minha. Deixa eu ver se está na outra tela aqui. Só um minutinho, vou olhar se está na outra tela aqui. Ah, estava na outra compartilhamento aqui. Voltando aqui, pessoal. Então, para a gente linkar aqui, ó, a gente pode até, né, montar aqui uma regra de três aqui, ó. Por exemplo, essa em tela aqui, ó, é uma linha aqui de 138 kV, né? Então a gente tem que olhar para o raio de risco, porque o raio de risco é onde efetivamente o campo eletromagnético ele vai alcançar, né? Ou seja, caso eu tenha uma estrutura metálica dentro do raio de risco, vai haver indução eletromagnética. Lembrando que é pulsante, né? A gente não está vendo a olho nu, né? Mas o campo, né? Ele é alternado, né? E ele fica como se fosse uma lâmpada, né? Ele chega no raio máximo de risco e aí depois diminui, né, para zero, depois ele inverte o sentido, né? Aí fica norte-sul, né? Fazendo essa alternância aqui. E dentro dos 60 Hz, né, que é 60 oscilações aí por segundo. Então, 138 estaria aqui, ó, olha, ó, entre 132 e 150, né? E o raio de risco, ele dá na casa de 1,20 m. Ah, peraí, professor. Então quer dizer que. Beleza, professor, entendi. Então quer dizer que 1,20 m
no entorno aqui, né? É o raio de risco. Então, esse braço da torre aqui, ó, essa parte da torre, a quantidade de isoladores que eu tenho aqui, né, tem que ser o suficiente para vencer aqui. É porque o isolador, né, esse U de disco, basicamente, ele tem uma campânula aqui de metal aqui, que aí é onde você põe o ou você põe um gancho chamado de gancho olhal, né, que ele vem da própria estrutura para você ancorar. Aí daí ele tem uma parte, deixa eu até desenhar uma cor diferente. Aí tem uma parte ou de vidro temperado, ou cerâmica, por exemplo. Daí ele tem a outra parte dele aqui metálica, que por sua vez vai acoplar na outra campânula aqui, né, e aí eu vou formar, né, a cadeia aqui de 10 ou a 10 discos, né? É de 10, ou de 9 a 10 discos. A questão é que eletricamente essa parte aqui de cima, ó, da campânula e essa outra parte, esse olhar aqui, ó, que conecta com outro isolador, eles não eles não se tocam eletricamente. Então, essa parte ou de vidro ou de cerâmica, ela separa eletricamente. Tanto que se você pegar um multímetro, né, fizer o teste de continuidade aqui, não vai haver continuidade. Ah, professor, meu campo eletromagnético é tão forte, né, que é lógico que ele vai vencer esse ponto. Eu concordo. Porém, é a quantidade suficiente para dar essa metragem aqui. E lembra que eu falei agora há pouco aí, que o projetista ele tem que tomar cuidado que aqui está falando é um range, né, entre 132 até 150. Então seria 138. Porém, esse 1,20 m aqui do raio de risco, essa tensão que está aqui em tela aqui é a de 138. Essa tensão de 138 é uma tensão entre as fases, por exemplo, A e B. Então, eu teria que ter o equivalente à tensão monofásica, né? Se a gente fizer um recordar e viver de aulas anteriores aí, né? Se, por exemplo, lembra que eu falei a 13,8? Eu tenho o quê? Eu tenho 7.900, né? Eu vou até já, como se já fazer um spoiler aqui, e abrir a NBR aqui do transformador. Deixa eu só ver se eu acho que a. Vamos lá. É 15 kV, 30. Ah, não, isso aqui é transformadores de distribuição. Não, aqui não vai ter, não. Mas vamos lá. Como se diz? Vamos deixar esse. Se a gente, né, seguir o raciocínio aqui, né? Então, beleza. 7.965, né? Vezes raiz de 3. Então, essa aqui seria a monofásica. Eu ploto a trifásica. Ah, peraí, professor. Se o senhor falou que essa tensão aqui de 138 é a tensão que está lá no projeto e a mesma, lembra que eu falei? O 13,8, né? Ó, estão vendo que chegou quase a 13,8. Se fizer a regra de arredondamento, né? Aí geralmente eles não usam o método. É porque tem a regra de arredondamento em que você coloca um número, ele, por exemplo, você expressa ele entre 0 e 9, o A aqui, ele vai estar entre 0 e 9. E a potência de 10, né? Sei lá, o B aqui, ele é um número inteiro, né? Pode ser um número, se for, né, multiplicar, múltiplo, né? Ele vai ser positivo, se for uma divisão, ele vai ser negativo aqui. Aí, geralmente o pessoal põe de 0 e 9.
Mas nessa questão de projeto, né, a tensão, né, o projeto é o 15 kV, mas a tensão aqui é o 13,8, né? Se a gente pegar essas três casas aqui, ó, o algarismo significativo, né, depois do 13 aqui, ó, é o 7. Então, como ele é acima, é entre 5, né, até 9, eu posso aproximar, né, para 13,8, né? Então, se a gente pensar, só fazendo uma tangente aqui na nossa aula, se a gente pensar que multiplicando por raiz de 3 eu conseguir a tensão bifásica, que é a tensão que o senhor diz que vem por padrão aqui, não só no catálogo, mas, né, nas placas aí das máquinas, nos catálogos aí dos equipamentos. Então, professor, então é só eu fazer o retorno de Jedi, eu dividir por raiz de 3. Aí, ó, você tá pegando. Ah, professor, então quer dizer que é 138 para a gente achar. Lembra que a gente está tentando achar. Atenção, ó, essa linha de transmissão aqui, essa arquitetura é um por cabo, né? Lembrando que tem a arquitetura dois por fase, né? Dois cabos por fase e quatro cabos por fase. Então, se a gente dividir os 138 kV, né? Ou seja, 138.000 pela raiz de 3, nós vamos ter a tensão real que vai estar passando nesse cabo, né? Só para você entender como que às vezes fica difícil, né, para o pessoal, o técnico fazer o projeto, né, dimensionar. Então, a rede é de 138, a tensão, né, quando eu chamo essa rede de 138, esse 138 é uma tensão de linha. Então, eu tenho que descobrir a tensão monofásica, ou seja, a por cabo, ou a que passa na arquitetura de dois cabos, ou a que passa na arquitetura de quatro cabos aqui. E no caso deu aqui, ó, 79.000, né? Então, 79, se for a regra de arredondamento, né? 79,7, né? Então, para uma rede de 138 kV, na verdade, né, por fase, eu tenho aproximadamente 79,7 kV. Ah, entendi. Então, um cabo desse, ou par, ou, né, os quatro cabos aqui, né? Eu vou ter 79, para 2 eu vou ter 138.000, e para 3, né, se eu for para as três fases, né? Aí eu teria que pegar esses 138.000 vezes raiz de 3, que aí eu tenho a tensão trifásica, né? E, assim, os curtos, né, que ocorrem aí na rede, por exemplo, existe uma diferença entre um curto monofásico, né, ou seja, um cabo de uma fase apenas, seja numa rede de distribuição, numa de transmissão que a gente está falando agora, ou até do secundário aí, né? Então, o nível de tensão, né, vai ser muito maior quanto mais fases estiver envolvidas aqui, principalmente se elas estiverem curto aqui, ó, duas fases envolvidas, eu vou ter efetivamente 138. Se for um curto-circuito fase terra, por exemplo, eu vou ter a tensão, né, de 79. Porém, como a corrente de curto-circuito ela tende ao infinito, né? No final das contas, isso não importa, né? Assim, se a gente for parar para pensar, né? Se vai dar o curto, realmente vai ter arco elétrico, né? Vai ter explosão, mas, né? Com duas fases ou as três fases curto-circuitadas, você pode ter certeza que o potencial elétrico vai ser muito maior, né? Então, só a título de curiosidade, né? Se a gente pegar os 138 kV, né? A gente descobrir a tensão trifásica real desse sistema aqui, né? Porque, assim, naturalmente, né? Igual quando eu fiz o segundo grau, meu segundo grau era colegial, né? Eu não fiz alguns colegas, né? Fizeram o segundo grau técnico, então eu não tinha essa noção. Então, para mim, na hora que eu via lá no livro, né? No livro, no catálogo, falando desse nível de tensão, eu imaginava que era, né? A tensão
monofásica, né, no caso. Então, se a gente pegar e ó, multiplicar por raiz de 3, esquecendo o 3 aqui, ó. Daí, ó, a gente vai ter, olha, ó, de 239 kV, né? Se imagina um curto-circuito entre essas três fases aí, ó. Vai ter uma DDP, mas é igual eu falei, né? No frigir dos ovos, né? No final das contas, né? Como a corrente vai tender ao infinito, porque, né? Eu vou ter um curto-circuito, né? Ou seja, eu não tenho cargas acopladas, por isso a resistência vai ser próxima de zero. Então, eu vou ter um alto nível aí de corrente elétrica, né? Vou ter características, né, semelhantes a uma explosão, né? Ele relembrando aí que eu falei, né, em um arco elétrico, na superfície do arco elétrico, a temperatura, isso eu estou falando superficial, ou seja, supor que o arco elétrico ele tem esse diâmetro aqui, vamos dizer assim, ó, dessa caneta, né? Então, na superfície aqui, ó, em volta de 1000 graus. Imagina se eu adentrar aqui ao plasma aqui, né? Quanto que vai ser essa temperatura, né? Assim, a título de curiosidade, né, essa explosão, ela ocorre porque você tem um aumento abrupto aí, né, não só da corrente elétrica, né, mas da diferença de pressão aí, de energia, né, liberadas. E essa energia, ela é muita, né, em relação à quantidade de material que eu tenho. Eu precisaria ter muito material. Quando eu falo material, eu falo de condutores para ele poder segurar e dissipar essa energia, né? Aí quando é curto-circuito, né, ela tendendo ao infinito, é isso que ocorre. Eu vou mostrar aqui algumas, voltando aqui, ó. Pera aí, professor, agora eu estou concluindo o raciocínio. Então, por projeto ela é 138, nós descobrimos que a tensão dela, a monofásica, ou seja, a do cabo, seja ele único, seja ele duplo, seja ele quádruplo, vai dar, né, na casa de 79.000. Então, na verdade verdadeira, né, em vez de, vou até deixar grifado aqui, ó. E depois eu vou fazer um comentário relacionado a isso. Esse aqui, ó, seria o range, né, que o projetista, né, e em conformidade, tanto que quando você faz o projeto, né, e você vê também a documentação das instalações de uma subestação, né, a parte lá de prontuário das instalações elétricas, né, ok, ó, esse aqui seria o recomendado para 138 kV, né, a gente descobriu, ó, fez 79,7, né? Então ele tá por aqui, ó, entre 70 e 110. Então, na real, né, a linha de 138 por, né, uma apenas um par ou um quádruplo, é 79,7 kV, né? Então, eu, em tese, eu poderia, né, projetar, ó, um raio de risco aqui, né, de 1 metro, né, em conformidade com a tensão de fase. Porém, né, agora que vem o comentário aí. Eu já fiz entrevista aí com o pessoal que faz projeto e todos eu faço essa mesma pergunta. Eu falei, e aí? Existe esse precedente aqui, qual que vocês utilizam aí no projeto? Vocês utilizam esse aqui, que está em conformidade com a especificação mesmo, né, que o profissional aí qualificado, né, o engenheiro eletricista, o tecnólogo em eletrotécnica, ou eletrotécnico, né, ele saiba que esse 138 é para duas fases. Lá no projeto, na instalação, ele vai ser esse raio de risco ou vai ser o de cima aqui com a tensão real? E daí todos categoricamente me responderam, não, com certeza vai ser em conformidade com o que está falando aqui na pauta do projeto. Independente que, né, que essa tensão aqui seja abifásica, né? Esse é um padrão mundial, né? Igual
Por exemplo, no português, né? Isso daqui, ó, não sei se você. Ainda bem que eu não sou design gráfico, né? Isso daqui, ó, se vocês não sabem, é uma colher. Ah, professor, sua mãe não te vende, não? Isso aqui é uma colher. Não, professor, mas tá parecendo uma pá. Então, o que que eu tô querendo dizer aqui com essa analogia, né? Uma convenção, né, no português Brasil, eu não sei se no português Portugal é o mesmo, né, o mesmo nome, mas uma colher, ela tem, né, esse som, essa fonética, e tem, né, é, esse nome aqui. Então, aí por que que ele chama colher? É porque é o nome que deu. Por que que eu chamo papo? Porque minha mãe me deu esse nome, né? Então, são padrões, né? É na matemática, né? Geralmente é na matemática o que o pessoal chama das primeiras ideias ali, principalmente ali na geometria, né? São os axiomas, né? Você parte de um princípio, né? Aí tem a questão lá nas geometrias euclidianas, né? Por um ponto eu passo infinitas retas, né? Então, você precisa de uma primeira ideia para você tecer o restante aí das outras ideias, né? E no caso nosso, de instalações elétricas, de padrões de projeto, né? Padrões de segurança, né? Então, esse seria o padrão aí para uma rede não só de 138, mas de uma rede qualquer aqui. E daí, daqui a pouco a gente vai reforçar aqui na questão, vou pegar a NBR aqui, que eu já até deixei aberto, né, para a gente discutir esses níveis de tensão, né, porque esse é assim, uma das maiores, assim, não, eu não digo erro, mas reclamação da maioria dos alunos, né, inclusive eu na época, é, e essa nomenclatura, ela é confusa, né, por exemplo, é, a questão de você dimensionar, né, o cabeamento, a bitola, né, do cabeamento aí de um circuito, né. Antigamente, quando não tinha fabricantes, né, igual a gente comentou lá em instalações industriais, não tinha praticamente aqui no Brasil, né, vamos pensar no Brasil, você não tinha praticamente, como se diz, no início, não era nem um fabricante, né? Você precisava de um cabeamento, você importava, né? Aí depois, com o tempo, né? Apenas um fabricante, então esse, né? Ele cumpre a norma, né? Aí no caso, se a gente está falando de circuito de baixa tensão, né? A NBR 5410. Então, todo e qualquer projeto, a referência era utilizada as tabelas lá de 5410. Aí, né, tem a questão se o cabeamento ele está embutido, né, numa eletrocalha. Aí, se essa eletrocalha ela é coberta, existe algumas eletrocalhas que o leito não é coberto, é eletrocalha metálica, é eletrocalha de cimento. Existem alguns circuitos aí, né, que você põe numa eletrocalha de cimento e aí você coloca um envelope, é chamado de envelope de segurança aqui, né? Se é um se é um duto de energia é crítico, aí, por exemplo, ele está passando num local em que eventualmente pode ocorrer uma escavação, uma obra, aí daí o pessoal coloca a eletrocalha de cimento, né, de- é, que ela é mais reforçada, e faz a pintura aqui, né, aquela pintura clássica, né, de amarelo e preto, né, no envelope aqui, né, famoso preto e amarelo aqui, ó. Então, na NBR, em qualquer uma, né, que eu estou procurando essas referências, eu encontro esses padrões aqui, né? Aí depois, posteriormente, né, é, a gente nem precisa mais, pelo menos a NBR 5410, olhar nas tabelas de referência. A gente olha nos prontuários técnicos, igual esse daqui, ó. Esse prontuário técnico aqui, né, de um cabeamento específico de um fabricante, né, ele segue a NBR 5410, assim como né, esse aqui é da Prysmian, tem o do Corfil, tendo outra marca aí, né? É óbvio que tem alguns, né? Os mais caros geralmente são os que têm um maior nível de proteção, né?
Então, né, além de ser mais caro, eles vão conseguir, né, com a bitola menor, proteger. Mas os princípios são o mesmo, né? Igual esse princípio aqui, ó, quando eu não preciso de um transformador, né, uma liberação de carga, ou seja, eu não tenho um transformador próprio, a queda de tensão admissível, né, do ponto de entrega aqui, ó, até na verdade, são todos os circuitos, né, mas geralmente o pessoal faz a queda de tensão quando você utiliza um programa, tipo o Proelétrica, o AutoK Illumine ou qualquer outro, né, programa que representa aí, né, de automatização. Mas geralmente o pessoal escolhe os circuitos críticos, né? O circuito que tem maior potência, né? Maior potência, e daí faz o cálculo de queda de tensão para eles, né? Então, quando você não tem uma unidade de transformação, ou seja, você pega direto da rede, a queda admissível é na casa de 5%. Agora, quando você tem um transformador próprio, né, daí a gente utiliza, né, uma norma, no caso nosso aqui, né, da Equatorial aqui, a gente utiliza a NTC 05, né, então a queda de tensão admissível, né, é 7%, né, então para a gente, né, vislumbrar isso, né, a gente pode até fazer uma continha rápida aqui, né, vamos supor, é um circuito, vamos pegar o monofásico aqui, né, então, é um circuito. Deixa eu ver se esse é possível editar aqui. Então, vamos pegar esse aqui de iluminação, né? Então, a tensão, o ideal seria a tensão ser a mesma, né, em qualquer ponto, né? Aí, lembrando que dependendo da distância, a gente tem a queda de tensão. Então, aqui chegaria se eu colocasse o multímetro aqui. Deixa eu diminuir aqui, que já está grande isso. Se eu colo- colocasse o multímetro aqui, né? Então, deveria dar 220 volts, do mesmo jeito desse outro consumidor aqui, né? 220. Daí para a gente ter um vislumbre real, né, do que seria essa diminuição, né, de tensão, né? É bom a gente, às vezes, fazer essa conta pelo menos uma vez, né? Não só para predial, para industrial, para transmissão, para geração, porque quando você faz a conta, né, em vez de você passivamente, né, só assistir aula, você, né, você fazendo a conta ali, né, junto, às vezes, quando for a hora gravada aí, né, vocês dão um pause aí, então você consegue entender o conteúdo, né? É igual eu falei uma aula anterior, eu lembro, quando a gente pegou aulas anteriores, né? Existe a diferença entre você gravar uma coisa, decorar uma coisa, e você ter o entendimento, né? A inteligibilidade daquele assunto. Então, os 5% aqui, né? Ó, os 5%, a gente fazendo o mindset, ó, é a mesma coisa que 0,05, né? Então aqui, ó, 0,05. Analogamente, os 7% de queda de tensão, e esses cálculos a gente estende para a parte de transmissão, a gente estende para a parte de geração de energia, né? Então, é, ele estende. É lógico que os valores, né, eles são diferentes, né? As quedas de tensão admissível numa transmissão são diferentes aí. A gente vai falar isso mais para frente. Então, se a gente for pensar aqui, ó, então, não, beleza, eu entendi. Então, né, tipo 0,05, né, vezes 220. Que em Goiânia, né, e Araripina daria 11, né? 11 o quê, né? Então, 11 o quê? 11 volts. Ah, professor. Mas peraí, vai ter 11 volts daqui até aqui? Não. Lembra que eu falei? Aqui, se houver uma queda de tensão, vamos supor que é admissível, né? Está dentro do teto, então aqui chegaria 220 e aqui diminuiria, ou seja, haveria o efeito Joule, assim como acontece em todo o sistema elétrico de potência, né? De 11 volts. Ah, professor, agora eu entendi. Você está querendo dizer que é 220, né? Menos 11 volts. Ah.
Ah, peraí, professor. Então, se eu tiver essa queda admissível, né? Então, a concessionária local, né? Ela admite, né? Até uma baixa aqui, né? De 209 volts. Abaixo disso, né? O seu projeto, por exemplo, não, isso eu tô dando um exemplo aqui de distribuição, né? Mas o projeto de redes, o projeto de transmissão, né? Abaixo disso, uma solução, pelo menos no predial, a solução é aumentar a bitola do cabo, que aí a queda de tensão ela vai diminuir, né? Então, se for menor que 209, eu tenho que, o projeto, por exemplo, é reprovado, e daí eu tenho que alterar, né, a bitola do cabo. Aumentando a bitola do cabo, eu vou conseguir chegar, né, a esse piso aqui de 209. Ah, professor, agora entendi. Ó. Então, é facinho, ó, é 3 palitos. Então, é 220, né? Vamos aproveitar que o olha, E07, né? Olha, daria na casa, olha, ó, 7%, né? Casa de 15 volts, né? Então, 15,4 volts. Ah, entendi, professor. É porque assim, parece, não ri não, viu? Que isso já aconteceu comigo. Isso eu fazendo engenharia elétrica. Pensa, ó, o King Kong que eu paguei, né? Quando o professor deu essa aula aqui, né? Eu imaginei, então, quer dizer que aparece 11 volts aí, né? A gente às vezes escuta a palavra, né? Queda, queda. Queda é o quê? Cair, né? Diminuir, né? E a gente não entende o real sentido aqui, ó. 220, aí menos 15,4. Então, ó, uma queda admissível, né, desde a subestação, né, do secundário do transformador até chegar na máquina em si, né, em cada máquina do sistema desse cliente ou do sistema, né, de uma rede de distribuição de uma cidade ou de um sistema de uma transmissão, né, de algum estado, né, ou de vários estados ou de a geração, né, de um país. Aí é lógico, né, que os níveis de queda admissível são porcentagens diferentes, né? Aí a gente teria que olhar o projeto em si. Infelizmente, eu não tenho nenhum projeto aqui em mãos, né? Então, a queda admissível aqui, ó, 204,6 volts. Acredite, viu, gente? Tem muita gente que às vezes escuta esse termo, né? Igual aconteceu comigo, e eu não caí a ficha que era uma diminuição de tensão. Então, essa tensão, esse 15,4, esse 11 volts, ele foi consumido no cabeamento. Lembrou? Ó, o link aí, ó, lembrou? Né? Por isso que um condutor eficiente, né, seria o condutor perfeito, ele teria uma resistência elétrica de zero, né? Ou seja, é, mesmo, vamos supor que ele fosse perfeito, mesmo com a distância percorrida, né? E aí ele manteria, né? Lá desde a geração estaria, entre aspas, que o 220 chegaria aqui 220. Mas não é o que acontece, né? Ele vai diminuindo e uma estratégia aqui para aumentar, né? Mas aqui dentro de para cada tipo de cliente, né? Para cada tipo de instalação, eu tenho uma estratégia diferente, né? Num sistema de transmissão, de distribuição, é colocar mais transformadores. No de transmissão, transformador de potência. No de distribuição, transformador, né, em singelo, né, nos postes e na rua. Né? Em um cliente, já a solução seria aumentar a bitola. Se eu colocar um transformador aqui dentro, né, daí você tem transformadores com arquiteturas aí de 75, né? Aí você já mexeria com a outra NBR, né? Então, para uma coisa local, a solução é o que? Aumentar a bitola. Uma coisa global, né? A solução é eu colocar mais transformadores de potência, se for a nível de geração de transmissão, e se for a nível de rede de distribuição, também eu colocar mais geradores naquela malha para eu promover a máxima transferência de potência e poder, né, suprir a demanda desses clientes, né? Beleza, gente? Então, gente, pessoal, já deu o horário aqui. Eu vou deixar fazendo o render aqui.
E nos vemos aí na próxima aula, tá ok? E um lembrete aqui, ó, olhem lá as suas tarefas aí, eu vou também estar olhando as GUCs anteriores que alguns alunos me pediram aí, né? Eu estou fazendo a correção. Não se esqueçam, pessoal, Ó, façam aí os exercícios e alguns me pediram, né? Porque eu vi que as datas ali, algumas atividades, elas foram fechadas, né? Em função do tempo, né? Então eu vou pedir lá pro pessoal fazer a abertura. Algumas eu já pedi, vocês por favor verifiquem, né? Se não, é porque eu faço as demandas, né? E depois o pessoal me manda um e-mail falando que fez a abertura das turmas, beleza? Ô Paulo, pois não. Professor, referente às atividades do ICEP, eu queria saber se vai ter a visita presencial na subestação. Porque lá Mas, as atividades estão sendo referentes a isso. mas eu sinceramente, assim, eu não sei. Aí depende da sua unidade aí, né? O que que eles vão fazer, por exemplo, aqui em Goiânia, tem uma unidade aqui que ela tem literalmente uma subestação, né, com um transformador de potência, tem até usina, tem usina solar, simula usina hidrelétrica, e aí o pessoal faz a visita na própria unidade do Senai. Aí quando dependendo da unidade aí, o pessoal do presencial, eles marcam essa visita com alguma subestação aí próxima, né, da unidade, essa visita técnica. E realmente, assim, do presencial, eu não sei como é que tá essa programação. Deixa eu só fazer antes da gente fechar aqui a live, pessoal. Deixa eu só verificar aqui. Vocês já tiveram o momento presencial? Eu tô só verificando aqui um minutinho, pessoal. O sistema agora aqui fica lento. Ué, precisa não, né? Uma pizza. Pô, já Ah, é? vocês. Só olhar aqui, pessoal. Vou achar a pasta de vocês. Ô, Paulo. Plano. Não, obrigado. Eu fui pra minha cama agora. Vocês vão ter uma aula amanhã, né? Vocês já foram notificados? Eu estou olhando aqui no cronograma aqui pelo que eu estou vendo aqui na unidade Araripina, vocês tiveram aula dia 25/2? Sim, professor, tivemos. Beleza. Daí, ó, pelo cronograma que eu estou vendo aqui, né, Araripina, ó, foi uma dia 25, né, semana passada. Vai ter uma amanhã, 4/3, mais outra 11/3 e a última 18/3 aí. Então, assim, relacionado a atividades e visitas assim do presencial, aí é com a unidade aí, tá bom? Aí o professor presencial ele vai orientar melhor vocês aí. Porque a gente já tem as atividades do presencial fechada, né? Aí a unidade faz os agendamentos da visita técnica, né? Dependendo, é igual eu falei, né? Tem unidade que já em loco, aí fica mais fácil. Tem unidade é, que desloca, né, os alunos para uma subestação aí próxima, né? Para o pessoal poder fazer os relatórios, né? Poder fazer a visita. Beleza? Mais algum questionamento aí, pessoal? Professor, é a Sim, respeito José. do envio do envio da atividade da última C, pedi para o professor ver se tinha como reabrir lá para a gente Sim, eu, enviar. eu, eu pedi as anteriores aí. Eu sei que, se eu não me engano, é gestão. Eu não sei nem se eu. Acho que Manutenção Pernambuco eu e não. aplicar. Tem manutenção, tem gestão, né? E tem eficiência, se eu não me engano aí. Isso, Mas é isso mesmo. aí eu pedi, né? Eu requeri que abrisse aí. Aí eu sei que para a unidade de Pernambuco, gestão eu não ministrei, né? Então, eu vou pedir, se não me falha a memória, foi o professor Patrick. Eu vou pedir para ele fazer a abertura, né? Caso mais alguém queira, né, queira enviar aí, né? E ainda não enviou, né? Que essa é a última UC, né? Então, na última UC a gente tem que
tem que fazer essa verificação, né, para vocês poderem colar grau aí, né, poder já tá preparado aí na hora que finalizar, né, colar o grau, tá bom? Tá ok. Beleza? Então tá bom, pessoal. Fiquem com Deus, né? Vou parar aqui a gravação. E até nossa próxima aula aí.